Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Boa Noite Rio Branco, desta quarta-feira de cinzas. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Alguns dizem que o ano começa agora, então hoje é o primeiro dia do ano para muita gente. Vou receber aqui, vamos falar de política agora, vamos falar de política agora. E eu vou receber aqui o Dr. Janilson Lopes, ele é médico e deputado estadual pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, no Acre, está lá na Assembleia, passou pela primeira semana, vamos bater um papo aqui sobre já os primeiros trabalhos, já que o Janilson já deu para perceber que ele vai ser muito atuante, vai dar muito trabalho lá na Assembleia para quem não quer trabalhar. Janilson, boa noite, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Arquibaldo, boa noite a todos os ouvintes do programa Boa Noite Rio Branco. Para a gente é um prazer estar aqui, podendo dialogar com a população. E também agradecer a você e também a toda a direção da TV pela oportunidade que está nos dando de dialogar, de conversar com o povo do Acre. Nós é que agradecemos a deferência da sua vinda ao programa. Janilson, havia uma expectativa muito grande em relação à nova legislatura, e eu até li de um colega jornalista, Luiz Carlos Moreira Jorge, que essa expectativa é criada a cada legislatura e que ela depois se confirma que ela é igual ou pior do que a anterior. Eu fiz essa pergunta aqui a um outro convidado que veio e ele discordou, que foi o deputado Manuel Moraes, do PSB, com o qual você tem um bloco lá, o seu partido, junto com o Prozes, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O que você tem achado? Sua primeira participação é num parlamento, é a primeira semana, está todo mundo muito empolgado, mas você, em relação à qualidade da legislatura, em função da qualidade individual de cada parlamentar, o que você acha que o povo pode esperar para os próximos 4 anos da Assembleia? Bom, sempre que começa uma nova legislatura, se gera também muita expectativa. E as pessoas que têm o poder de estar comunicando, levando as informações, elas costumam fazer, dar o seu ponto de vista. Mas o ponto de vista não é outra coisa do que a vista a partir de um ponto. Então, é importante você deixar as coisas irem acontecendo para depois você tirar as conclusões, se a legislatura anterior era pior ou é melhor, se essa é pior ou é melhor. Eu conheci muitos deputados e, na verdade, todos os deputados da legislatura anterior. Acompanho a política há muito tempo. Não quero rotular e também não quero aqui estabelecer essas comparações, até mesmo porque nós estamos no início do processo legislativo, nós estamos no início dos trabalhos, mas pelo pouco tempo que eu estou na Assembleia Legislativa, dessa vez como parlamentar, não como uma pessoa que vai lá para assistir, eu tenho percebido um nível muito bom de todos os parlamentares interessados em participar, em produzir ações, tanto dentro da base do governo quanto da oposição. A gente vê posicionamentos qualificados, pessoas querendo contribuir, querendo mostrar trabalho. Então, a minha avaliação inicial para esse começo de processo é que a Assembleia Legislativa e que o povo do Acre, que resolveu fazer uma mudança, renovou 75% no parlamento. Para mim, nesse início, os parlamentares lá estão procurando fazer seu trabalho. Estou gostando do modo como cada um está atuando. Junto com o PSB e o PROS, o PCdoB montou um bloco lá e se tornou a segunda maior força do parlamento estadual. Isso está previsto lá no regimento interno da casa. E como é que foi esse entendimento? De quem foi essa ideia? Inclusive deu uma prejudicada na oposição, isso aí tirou tempo deles, tirou condições de ocupar vaga nas comissões. Como é que funciona essa proporcionalidade para que eu também quero entender isso, o telespectador, Janilson? Na verdade é assim, é o partido que geralmente elege a maior parte de parlamentares, tem maior tempo de tribuna, é óbvio, e também tem uma participação mais efetiva, ou concretamente uma participação maior nas comissões, que são as comissões onde se decide tudo na Assembleia, por onde passam todos os processos na Assembleia Legislativa, desde a Comissão de Constituição e Justiça até as outras mais diferentes, de saúde, de educação, de serviço público, tem várias comissões lá dentro, e é dentro das comissões que as coisas são decididas. Logo, os partidos que têm maior número, ele tem a possibilidade de participar do maior número de comissão, como também tem o maior tempo de tribuna para apresentar suas propostas, para defender seu ponto de vista, para defender o que entende estar certo. Aqueles que têm o menor número de parlamentar têm o menor tempo de tribuna e também a participação dentro das comissões pequena. E vai depender
digamos assim, das negociações que se fazem lá dentro. Entendendo tudo isso e de posse do regimento interno da Assembleia, desde o ponto de vista democrático, nós começamos a conversar com o PROS e com o PSB, na pessoa do deputado Manuel Moraes e da deputada Maria Antônia, e chegamos ao entendimento que era possível fazer esse bloco, nos colocando como a segunda maior força da Assembleia Legislativa, desde o ponto de vista da participação dentro das comissões e também desde o ponto de vista do tempo de tribuna que nós teríamos. Isso, nós chegamos a um acordo e fechamos e registramos o bloco. Isso nos tornou a segunda maior força na Assembleia Legislativa, né? E isso vai nos dar a possibilidade de estar fazendo a discussão mais efetiva, debatendo os problemas do povo de forma com maior protagonismo. Essa foi uma iniciativa sua? Foi uma iniciativa nossa do partido, do PCdoB, e eu levei até os nobres deputados, eles concordaram, aceitaram, fizeram o gesto. Os dois já estão na mesa diretora da Assembleia. A gente que tinha ficado de fora da mesa diretora, levamos essa proposta e eles concordaram, e isso nos coloca também numa situação de participação mais direta nos trabalhos dentro da Assembleia. A oposição esperneou com isso, mas eles não tiveram esse feeling. É direito nosso, nós não fizemos isso com a tentativa de reduzir o espaço de ninguém. A gente fez isso com o objetivo de participar mais. E está previsto no regimento interno da Assembleia, é uma possibilidade que nós temos, então fazer não significa tirar espaço diretamente de ninguém ou puxar o tapete de ninguém. Nós simplesmente fizemos o que o regimento interno da Assembleia Legislativa nos garante. Certo. E em relação às comissões, como é que vai ficar? A escolha já foi feita, está em processo de escolha, definição dos nomes, quem vai presidir as principais, a CCJ é a principal comissão da Assembleia, correto? Isso. Essa questão já foram definidos os membros de cada uma das comissões. Eu, por exemplo, tinha a possibilidade de participar de 7 comissões. 7 comissões. Resolvi, a partir de um entendimento que a gente precisa deixar que as outras forças também possam participar dos processos dentro da casa. Como eu tinha o direito de participar de 7, eu decidi participar apenas de 3. Fiquei na CCJ, na de orçamento e na de saúde. E deixei, ou indiquei 4 outros companheiros para participar das outras comissões. Pessoas, deputados que, de certa forma, eu entendo eles estarem muito preparados para participar dessas comissões. O meu bloco, o bloco que eu faço parte, e que o deputado Manuel Moraes e que a deputada Maria Antônia também faz parte, a gente chegou a esse entendimento e fizemos essa concessão. Agora, a questão das presidências, nós ainda estamos dialogando, estamos chegando a entendimento. Ainda não foi definido quem vai ser o presidente da CCJ, da Comissão de Orçamento, da de Saúde. Nós estamos dialogando e provavelmente ao retomar o processo legislativo, que começa amanhã, a gente volte a dialogar sobre essa questão para chegar ao entendimento de quem vai ser o presidente de cada comissão. Em relação a fiéis, houve um debate na Assembleia Legislativa, parece que alguns parlamentares de oposição tentaram aí se aproveitar desse momento para criar um clima de instabilidade. Está resolvido isso, Genilson? E como foi resolvido, se a sua resposta for sim? Bom, resolvido ainda não está, mas nós fomos procurados na Assembleia Legislativa por um grupo de estudantes que estavam muito preocupados por conta que eles estavam sob uma condição difícil na vida deles, que estavam com dificuldade de efetuar as matrículas dele. Por quê? Por conta que o seu financiamento, que foi feito lá atrás, para que ele pudesse estudar durante todo o seu processo de formação, sem ter necessidade de tirar dinheiro do bolso, ele estava deixando de ter essa tranquilidade, porque, segundo a informação que nós tivemos da faculdade, houve um aumento na inflação e essas faculdades começaram a aumentar também as suas mensalidades. Ao aumentar suas mensalidades, o FIES deixou de cobrir esse aumento e eles começaram a cobrar por fora dos estudantes. E os estudantes também estavam sendo cobrados, mas também para que ele pudesse efetuar
a matrícula dele, eles precisavam assinar um termo de compromisso dizendo que estavam cientes daquele dinheiro que eles estavam sendo cobrados e que eles teriam que pagar. E muitos, como não estavam de acordo em assinar o termo, e como não tinham dinheiro para pagar esse valor adicional, nos procuraram. Nós fomos até a faculdade, até a Uninorte, conversamos, né? Chamamos os deputados federais, houve uma intervenção do deputado Angelino, do deputado Léo, do deputado Cibar, conversaram lá no Ministério de Educação e houve o seguinte entendimento até então. O ministro elevou a margem do FIES para 6,5%. O novo ministro. Antes, quem quisesse aumentar as suas mensalidades podia aumentar até 4,5%. Se extrapolasse isso, o FIES não cobria. Mas em função do aumento da inflação, o Ministério aumentou até 6,5%. Só que tem algumas faculdades que extrapolaram 6,5%. Por exemplo, chegaram a 8,5%. Então, isso aí, o FIES já não vai mais cobrir. E se a inflação está de 7%, por exemplo, aumentou 7%, e o Ministério deu essa margem, né, certamente as faculdades vão ter que se adequar ao que o FIES está determinando. Porque senão nós não podemos deixar nesse momento que os estudantes sejam prejudicados, porque grande parte dos nossos estudantes que estão nas faculdades privadas, eles só estão lá, né, e só usam o FIES porque não tem dinheiro para poder custear. E às vezes tem deles que falta o dinheiro para pegar o ônibus, falta o dinheiro para se alimentar e estão pegando esse financiamento público para poder terminar a sua faculdade. Aí a faculdade vem cobrar por fora, né, um valor que ele não tem como adquirir, fica difícil. E nós, da Assembleia Legislativa, fizemos a intervenção no sentido de garantir as matrículas e garantir o estudo, né, que eles continuassem matriculados e estudando até que essa situação se resolva definitivamente, que nós vamos retomar essa conversa a partir agora de quinta-feira. Eu li um artigo recente agora, do J.R. Guzzo na Veja, que fala sobre essa questão do FIES. E ele afirma neste artigo que o governo federal, com esse pacote de maldade, vamos dizer assim, essa reformulação de algumas questões na economia, estava contratando o serviço das universidades particulares pelo FIES por 12 meses e pagando 8. Além dessa questão, seria um dado a mais, além da questão inflacionária também, não é só a questão da inflação, segundo o colunista da revista Veja. Mas vamos falar um pouquinho de Tarauacá. Como é que está Tarauacá? Eu recebi aqui, outro dia, o vice-prefeito de Tarauacá, o querido amigo Chagas Batista, e ele falou um pouquinho sobre essa situação. Aquele momento ali as pessoas já estavam voltando. Hoje, como é que está o cenário? Olha, assim, Tarauacá, em relação ao cenário que nós estamos vivendo, que era o da alagação, as águas voltaram, né, a baixar, a população está tendo uma trégua, mas no município ainda está chovendo bastante. Nos últimos 4 meses, nós tivemos 8 alagações. 4 grandes alagações que chegou a cobrir parte importante do município, sobretudo o bairro da Praia e um bairro que fica mais ali abaixo da ponte. Não sei se você conhece Tarauacá. Sim. Quem chega ao município, né, chega por esse bairro, que as casas, já é um bairro baixo e que as casas foram sendo construídas aleatoriamente, numa região onde o rio já passou anteriormente. Então, todas em condições muito precárias, com muita dificuldade, com pouca condição de saneamento e com quase nenhuma infraestrutura. Assim também se deu a construção do bairro da Praia. As pessoas que antigamente moravam no Seringal vinham para a cidade, quando acabou o ciclo da borracha, a borracha baixou de preço e vinham se instalando ali na beira do rio. Que era exatamente nas regiões onde o rio tinha passado anteriormente. E todos os anos nós temos alagação em Tarauacá, mas nunca anteriormente havia tido alagações com proporções tão elevadas. E só nos últimos 4 meses, como eu acabei de lhe falar aqui, nós tivemos 4 grandes alagações, que chegou a cobrir 70% do município. Isso deixou a cidade muito ruim em relação a infraestruturas, as ruas quebradas, né? As pessoas perderam muitas coisas, quem já tinha pouca coisa tem menos ainda. O rio agora está tentando voltar
por onde ele já passou antigamente e está quebrando um bairro inteiro, derrubando casas. Nós estamos tendo em Tarauacá que remover pessoas para outras áreas. E assim, está muito difícil, mesmo depois da alagação. As doenças também estão aparecendo. Eu estive agora no carnaval lá em Tarauacá, visitando o bairro da Praia, consultando, prestando atendimento médico. E a gente vê a dificuldade das pessoas. Mas tem um problema maior para resolver, que é a questão da infraestrutura e a decisão onde aquele povo vai morar, porque o rio provavelmente voltará a passar por onde passava antes e vai derrubar um bairro quase inteiro, né? Vai levar um bairro quase inteiro. E nós estamos fazendo algumas movimentações a partir do governo do estado, do governo federal, para tentar garantir, mover a cidade para um lugar mais alto, para um lugar mais seguro, né? Que no sentido da BR Tarauacá Cruzeiro. Então, assim, nesse sentido, nós precisamos de remédios a curto prazo, mas também remédio a médio e longo prazo. Esse remédio a longo prazo é esse, a gente tentar ter condições para mover a cidade para uma região mais segura, porque nós não sabemos se essas alagações que nós tivemos ao final de 2014 e início de 2015, nós vamos voltar a tê-las nos próximos anos. O tempo, o clima, está mudando e nós podemos ter muitos problemas em relação a isso. Tomara que não. E tomara que não seja seca também, né? Tomara que não seja seca. Quando não é muita água numa região do país, é pouca em outra. Janilson, muito obrigado, viu? Terminou o tempo, infelizmente. Queria abordar outras questões sobre Tarauacá, mas muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Que bom, eu que agradeço o espaço concedido. Mais uma vez, a gente fica muito feliz pela essa oportunidade que você está nos dando e a TV Rio Branco de dialogar com o povo. Valeu e muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você também que me acompanha. Estamos encerrando este bloco. 2 minutinhos e meio só de intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Por favor, não saia daí.